solto, laço, sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Hoje nós vamos falar sobre uma língua que muita gente considera bem difícil, pode ser decisiva para você se dar bem na vida profissional, até na pessoal, né? O lado bom é que você não tem de viajar para aprender, dá para fazer cursos, dá para usar essa língua no cotidiano, até para você conseguir dominar. O nosso assunto é a língua portuguesa. Em nosso estúdio a gente recebe uma especialista no assunto, Priscila Toledo. Bem-vinda ao Frequência Baiana, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aí, né? Vamos ver o que é que a língua portuguesa tem para nos oferecer. Priscila, é uma coisa que eu acho curiosa, assim, né? A gente recebe, inclusive aqui, né, algumas... Suponho que o ouvinte também deve ter muitos casos assim, especialmente aquele que é gestor, de pessoas que se apresentam dizendo que tem experiências em não sei quantas línguas, e na hora do vamos ver com o beabá da língua portuguesa, falhas críticas. E aí eu acho engraçado porque quando você vai, por exemplo, olhar o inglês, né, parece tão mais simples, sem tantas concordâncias, sem tantos acentos. A gente é nativo de uma língua que relativamente parece tão difícil e acaba cometendo esses deslizes, né? Boa sua observação, Renato, porque o que acontece? Nós falantes da língua portuguesa temos uma preocupação muito grande em alcançar outros idiomas para conseguir novos empregos, oportunidades diferenciadas no trabalho, mas a coisa não é bem assim. Temos de ter a necessidade e precisamos construir essa consciência de que a língua portuguesa é a prioridade, é a tua língua mãe. Então é preciso que você fale melhor a tua língua mãe e escreva também, porque aquilo que está registrado de uma forma suspeita definitivamente pode trazer uma imagem muito ruim para você e não é legal. E se está escrito, virou documento. E por que o brasileiro tem tanta dificuldade de aprender a língua portuguesa? Alguns, né? Acho que parte dos brasileiros tem essa dificuldade. Da onde vem isso? É propriedade nossa ou outros povos, outras sociedades também sofrem com o mesmo problema? É uma propriedade nossa, sim, Felipe, porque o que acontece? Nós recebemos muitas pessoas de fora. Nós recebemos estrangeiro, o estrangeirismo que vem do inglês e de outros idiomas. Nós temos, assim, uma junção de várias regiões e todas essas regiões juntas, cada uma em particular, tem o seu modo de falar, né? O Nordeste, sobretudo, ele inventa um pouco mais esse modo de falar. Então, aí o que acontece? A nossa língua falada fica cada qual do seu jeito. E na hora de escrever, como tem um padrão, né, esse padrão deve ser respeitado, começa a confusão. Agora, Priscila, confusão também aí entre essa questão da letra e fonema. Por exemplo, você tem o som, você tem o fonema, mas que ele pode aparecer em determinada palavra com a grafia diferente, né? Uhum. Com um símbolo diferente. Então, aí você vai ter casa, vai ter azeite, e isso acaba confundindo também? Confunde e a gente corre pro acordo ortográfico, ou por aqueles azuizinhos que aparecem lá no Word, achando que o Word vai resolver o problema e não resolve mesmo, porque dependendo da configuração do seu computador, aí é que a coisa fica pior, até atrapalha. Então, o que vale é ter sempre à mão um dicionário, porque essa questão, Patrícia, que você muito bem colocou, do azeite e do casa, se nós nos ativermos à regra, às vezes há exceções. Né? As exceções existem justamente para causar problema. Então, veja, eu gostei dela. Né? As exceções causam problema. Então, o que acontece? Você tem um S entre duas vogais, ele tem som de Z. E o azeite? Pois é. Por isso mesmo que eu trouxe esse exemplo. E aí, quando seu filho vem com a palavrinha casa com Z, olha aqui, papai, aprendi. E você, não, tá errado, meu filho. Tá errado, hein? Certo. Aí, nessa hora, o que é que você diz? Não adianta você dizer pro rapaz que aquela palavra adveio de uma origem latina, que veio... Não, nada disso. A melhor coisa a dizer é o seguinte, vamos ao dicionário. O dicionário, Patrícia, não é praxis brasileira. O brasileiro, ele não tem o hábito de usar o dicionário, né? O norte-americano, o inglês, sobretudo o europeu, vive com o dicionário à mão. Nós não. Nós não temos, nem de bolso, né? Então, será que a gente ficou assim tão magoado com a história do pai dos burros? Acho que sim.
E quando olha rapidinho para ninguém ver que está consultando, né? Porque a gente acha que é obrigação acho que de não todo precisa, mundo. até porque as pessoas partimos do princípio que já sabemos falar, sabemos. Então, talvez essa necessidade de ter o dicionário à mão é uma boa orientação. Você sabe que você lembrou de uma situação assim muito clara, que quando nós sabemos muito de uma coisa, achamos que sabemos, que na verdade nós nunca sabemos nada de nada, fato. né? Sempre é bom ficar sabendo um pouco, sempre aos poucos. Mas veja, quando nós nos damos conta de que nós sabemos tudo, nós erramos muito mais, né? Então, se nós nos ativermos ao princípio do aprendizado, se nós tivermos sempre o cuidado de ler e reler aquele e-mail, entender que o outro vai ler aquele e-mail e precisa captar a ideia daquele e-mail, você está escrevendo para que o outro entenda e continue a ler, né? Você não está escrevendo para você. Então é importante que você escreva pouco, seja objetivo, utilize palavras bem claras. O seu idioma é teu, faça uso dele da melhor forma. Modos de silêncio, vícios de linguagem. E você ouve aí ao fundo vícios de linguagem com Engenheiros do Havaí. E hoje nós estamos falando sobre a língua portuguesa. Como dominá-la pode ser fundamental para fazer a diferença, inclusive na vida corporativa. Pode fazer diferença mesmo na hora de uma seleção de trabalho, Priscila, que é a nossa convidada aqui do Frequência Baiana de hoje. Pode sim, Patrícia. Em agosto de 2012... nós tivemos a oportunidade de conhecer um índice de mais de 49% dos seletivos, dos buscadores de novos empregos, e eles não foram selecionados. 49% não foi selecionado porque não tinham a aptidão, não tinham propriedade, não tinham a liberdade linguística, tanto ao falar quanto a escrever. Então você imagine que no nosso universo soteropolitano, 49% dos nossos buscadores de trabalho não estão aptos a escrever uma redação, desculpe. Isso é muito sério. Então, o que é que há de se fazer em relação a isso? Agora, Priscila, que ela é especialista em língua portuguesa, Priscila Toledo, a nossa convidada, o problema aí estaria em não saber escrever ou não ter repertório, não ter conteúdo para fazer essa redação, ou as duas coisas? As duas coisas, uma coisa leva a outra, né? A partir do momento que você não tem repertório, você não sabe como gerir essas palavras e conduzir um texto. Se você já não conhece a estrutura desta redação, já dificulta um pouco mais. Então, há que se colocar ferramentas apropriadas dentro desta estrutura. Que estrutura é essa? O mecanismo de um e-mail. Como é que eu escrevo um e-mail? Será que o repertório que vai para um relatório é o mesmo que vai para um e-mail? Um e-mail pessoal, você escreve da mesma forma que você escreve para um e-mail profissional? Não. A saudação é do mesmo jeito? Jamais. Jamais se coloca, por exemplo, numa saudação de e-mail profissional, olá, boa tarde, como vai? Não se coloca isso, porque afinal de contas é um e-mail profissional. Então, tanto o formato, tanto a metodologia de escrever quanto o repertório fazem parte de uma boa redação. Agora, você acha que isso essa é uma lição tanto mais dura para... talvez, eu não posso dizer o brasileiro como um todo, mas certamente os soteropolitanos, onde a informalidade no imaginário popular é tido como uma coisa positiva. Se eu escrever muito formal, talvez o meu endereço, o meu destinatário pense que eu estou fazendo muito frio, coisa do tipo. Eu vou colocar um olá, tudo bem? Porque senão ele vai pensar que eu sou mal educado. Ou um BJ no final. Um BJ. Eu digo até porque eu recebo desse tipo. Então, Vou falar que eu mando. Não, Renato, não. Acontece, isso não é privilégio de nós baianos, não. Isso é privilégio de todo aquele que sabe escrever ou procura escrever com correção. Ele toma o cuidado de usar palavras que agradem o outro, que procurem alcançar o objetivo com mais rapidez. Esse é o bom redator, né? Que vai alçar aquilo que ele objeta, aquilo que ele se preparou para aquilo. Então, bacana. Agora, quando você me fala da frieza, o texto não vai ficar mais morno e mais gostoso a partir do momento que você deixa o olá de lado. Você pode começar o seu texto assim: Renato,
Sei que seu corre-corre não é pequeno, mas me ajude com aquele arquivo, porque eu preciso sanar aquela dúvida de meu chefe. Até o dia 10 às 15 horas, pode ser? Obrigada. Adorei. E ponto final. Porque você vai, de uma maneira bem agradável, conduzir aquela necessidade. Você precisa resolver o teu problema e a urgência está ali. Eu ia mandar a hoje, não é para dia 10 não, viu? Eu ia mandar a hoje o arquivo. Uma coisa também importante, Felipe, é colocar data no e-mail. O mais rápido possível não é data. Então a data... Fica muito subjetivo. Isso, fica muito abrangente. Então a data é para 7 de fevereiro às 12 horas, sei lá. Mas se aí precisar, colocar a data. Mas aí Vou você vai acabar com o carnaval da pessoa? Não, porque o cara vai ter que usar crase. Bom, a crase. A crase é uma complicação. Vou contar um segredo. Nossa, tem segredo sobre a crase, hein? Tem vinheta pra isso aí, não? Que é notícia bomba. O acordo ortográfico não mexeu na crase. A bendita. Ótimo, porque a crase só acontece diante de palavras femininas. Diante de palavras masculinas, nem pensar. Por quê? Porque é a soma do a preposição mais o a artigo. Então, eu não posso dizer a com crase diante de um bife a cavalo. Pode sim, Priscila, porque eu vi na gramática, bife a cavalo é moda, então pode. Existe uma regrinha muito legal com a crase. Eu como bife a cavalo. Bife é masculino. Então, naturalmente, não teria crase porque bife é masculino. Certo? Mas bife a cavalo é o tipo do bife. Esse a cavalo aí. O cavalo, aliás, é masculino. Então, não teria crase normalmente. Vai ter porque a cavalo é o tipo do bife que você vai comer. Certo? Diante de horas, como o Renato lembrou, às 14 horas, sempre crase. Certo? Diante de pronomes possessivos, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, jamais a crase. Então a crase, ela não é inimiga não da perfeição, pode ficar tranquila, ela é uma menina bem legal. Agora você falou... Diga. Não, Felipe. Entrando nessa onda aí de regras, de exceções e tal, decorar regras versus leitura. Eu tenho esse dilema comigo, por isso vou fazer essa pergunta. Porque eu tenho memória fotográfica, então eu digo, não, eu vou, ao invés de decorar regra, nunca gostei desde pequeno, ao invés de decorar as regras, eu vou ler bastante, tenho memória fotográfica e vou acabar capturando aí como funciona mais ou menos a língua. Isso realmente existe, esse dilema? Os dois devem andar juntos? Como é? Decorar a regra ou ler para quem tem memória fotográfica? Por exemplo? Nenhuma coisa nem outra. Ter bom senso. Antes de você começar a ler, você tem um ouvido e ele merece respeito. Então, a partir do momento que você ouve uma música, Vícios de Linguagem do Engenheiros do Havaí, você ouviu e percebeu que há ali uma incorreção, vá à gramática e cheque. Veja se há mesmo essa incorreção. A partir do momento que você tem uma visão fotográfica, você olhou aquilo, percebeu que ali não tinha uma crase, que ali não tinha um pronome, que ali não tinha sei lá o quê. Tá? Então, a constatação te leva ao aprendizado. Você falou sobre o acordo ortográfico. Pegou ou não pegou o acordo ortográfico? Não pegou ainda, mas foi colocado na jugular, né? Você tem que fazer. É lei, é determinante, acontece e é aquilo ali. Mas eu não lembro muito bem as regras. Definitivamente, Renato, acordo ortográfico, a meu ver, ele precisa ser registrado no seu inconsciente, na utilização. Então, pega um caderninho, uma folhinha, não adianta outro caminho. Coloca no laptop, na geladeira, no teto do quarto, em todos os lugares. Você olha aquela regra e vai lembrar. Algumas a gente já sabe. Né? Ideia não tem mais acento agudo. O credelever todo, crem, dem, lem, vem, já não tem mais acento circunflexo. Eu sinto uma falta do trema. O trema, não trema, porque trema não tem trema. O meu ficava feio quando eu escrevia, adorei que caiu. Não ficava duas bolinhas certinhas, não. Era um negócio meio arremangado. Trema não existe mais. Agora, eu não quero entrar aqui no âmbito do concorda ou não concorda, porque quem somos nós
meros falantes, ocupantes da língua portuguesa, para discordar de um regimento, na verdade. Mas há que se prestar mais atenção nessas regras. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. Mas hoje em nosso estúdio estamos recebendo uma especialista na língua portuguesa, Priscila Toledo, falando um pouco sobre como o domínio da língua pode ser determinante para a sua carreira, até para a sua vida pessoal. Priscila, eu estava conversando com você nos bastidores, estava me lembrando de um ex-presidente, eu não vou citar o nome, né, porque pode parecer que era o único que fazia isso, mas que ele insistia em fazer uma coisa que eu achava estranho. Eu ficava pensando, rapaz, existe locução prepositiva? Porque ele adorava falar para com, não, isso é um desrespeito para com não sei o quê, isso é importante para com não sei o quê. Eu ficava imaginando nas expressões que, de repente, até não são corretas, mas que se alastram porque são faladas por pessoas, incluindo jornalistas, né? Deixa eu até colocar, né, o nosso lado também em xeque, mas e acaba se disseminando muito facilmente uma coisa que eventualmente pode até estar incorreta, né? A locução prepositiva, Renato, é exatamente o seguinte: a união de uma preposição com um nome, ou com um pronome demonstrativo este, por exemplo, que aí fica de preposição, mais este, deste, e assim por diante. A locução prepositiva sempre parte da soma de uma preposição com um nome, ponto. Agora, se eu tenho para com, isso não é uma locução prepositiva, porque eu tenho duas preposições fortes aí, duas preposições autônomas. Então, eu correria o risco de dizer a este senhor o seguinte: revise, repense, porque essa expressão, de fato, ela não é adequada. É viciosa. Os vícios de linguagem modificam muita coisa e aí acabam incorporando a nossa fala, e aí a gente começa a achar que tudo pode. Eu sinto agora um mar, ou melhor, uma chuva de perguntas, Felipe Costa, sobre o assunto de hoje. Tem chuva de perguntas sobre o assunto de hoje. Estamos falando sobre vícios de linguagem, sobre a língua portuguesa de maneira geral, com a especialista em língua portuguesa, Priscila Toledo. Priscila, dá boa noite a quem chegou agora. Tem muita gente que chegou agora. Boa noite, minha gente. Então, quais são as perguntas, Felipe? Muita pergunta. A gente está desde 5 da tarde, viu, gente? Trazendo as informações e conversando sobre o tema de hoje. Tem muitas perguntas. Priscila, o Romeu Oliveira pergunta se podem ser considerados vícios de linguagens as expressões possa ser e a nível de. Eu vou sair daqui. Esse a nível de é complicado. Eu adoro a nível de, eu sei que tá errado, mas... Qual o nome dele? É o Romeu Oliveira. Oi, Romeu. Então, assim, com toda absoluta convicção eu te digo, a nível de não existe. Essa expressão, ela foi muito macerada há uns 2, 3 anos, absolutamente, e ela não existe. Por quê? Porque você tem no nível de alguma coisa, sobre o nível de alguma coisa, o nível do mar, o nível de conhecimento, mas a nível de alguma coisa, esta preposição aí, antes do nível, não pode de forma alguma. Quanto possa ser, aí eu já devo te dizer que isso é um regionalismo muito próprio nosso, daqui, de Salvador, assim como existem outros, como 2 horas de relógio. Ixi. Vem cá, me diga aqui uma coisa. Fim de linha, meu primo carnal. Meu primo carnal, velho, eu vi isso hoje. Ano que vem, que ela disse que o ano não vai vir nunca. O ano não vem nunca, é o próximo ano, a semana que vem, a próxima semana. Ok, Romeu, obrigada. Agora, Priscila, claro que isso na linguagem falada, né? Isso pode ser até, não sei, eu gostaria que você colocasse até. Isso se admite agora na escrita de forma nenhuma ou nunca? Exatamente, de forma alguma. Não há possibilidade de inserção dessas especialidades, desses detalhes, desses regionalismos, Patrícia, no texto em si, tá? Registrado de forma alguma. O ouvinte Marcelo, aqui pelo Twitter, ele traz um caso, na verdade, não é uma pergunta, diz que perguntou ao professor de inglês dele, ele disse que o professor de inglês nunca viu na língua inglesa ninguém falando nós é. Ele disse que é uma instituição brasileira, o tal nós é. É uma questão de verbo, não é não, meu amigo? Porque nós somos. E a língua portuguesa, ela não é pré-requisito para se traduzir uma língua inglesa. Então, acho que aí
existe a versão para resolver o problema, o seu problema principalmente, mas não é o caso de tradução. O Cleidson Santana diz que, se não se engana, o trema continua para nomes estrangeiros. Sim, os nomes, eles são passíveis de qualquer tipo de concentração gramatical. O trema existe, sim. Eu sinto falta dele. Né? O ouvinte com final de telefone 8120 diz que gosta do tema e que, por exemplo, os jornalistas adoram falar preservação ambiental quando deveriam falar conservação. O conceito está sendo utilizado errado. Exatamente. Eu vejo da seguinte maneira: você faz uso de determinada palavra e ela acaba se incorporando no dia a dia e o falante toma como correto, como existem outras como maiores informações, que isso é equivocadamente colocado, e sim mais informações que é o correto, e essa aí, preservação, não se preserva, se conserva o ambiente. Você está correto. Agora há pouco, colegas nossos de um site de notícias, eu até mostrei aqui para a Priscila, esses nossos colegas colocaram há 2 dias para o carnaval, um motel foi assaltado no circuito Barrondina. A gente já deu essa notícia, inclusive, aqui no jornal, de que um bandido assaltou uma recepção de um hotel na Barra. E aí tinha há 2 dias com H-A acento agudo. Há 2 dias no carnaval, no verbo haver, né? Não pode não, viu, Felipe? Pode não? Vamos combinar assim. Verbo haver com tempo decorrido, sempre verbo com H. H-A é tempo decorrido. Eu imagino que para esse jornalista o carnaval já passou. Em todo caso, A sempre com H, tempo decorrido. O verbo haver não aceita plural de forma alguma. Houveram pessoas aqui, isso é um equívoco horrível. Aliás, nem é equívoco. É erro mesmo. É outra coisa. Para falar do futuro, então, é o A puro mesmo. Há 2 dias, o Azinho puro lá para resolver sua situação. Exatamente. E maiores informações seguem anexo, né? Pois é, esse segue em anexo também não vai dar não, viu, Renato? Porque anexo é um adjetivo, então fica sempre concordando com o substantivo. Anexo, documento, e se for plural, da mesma forma. A gente prometeu aqui no comecinho do programa e ficou chamando até o final para a gente segurar você, que com certeza tem essa dúvida, essa curiosidade. Existe algum canto desse país, desse Brasilzão de meu Deus, onde o português é falado de maneira mais correta, digamos assim, ou não? Graças a Deus não, e viva o idioma falado brasileiro. Porque se assim não fosse, eu estaria desempregada, não é verdade? Então, veja bem, a língua portuguesa, ela é contaminada pelo dia a dia, pelos vícios de linguagem, pelos modismos, pelo estrangeirismo. São tantos os mecanismos que movem essa liberdade linguística oral que fazem dessa língua livre. Então, não há. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste... Eu sempre ouvia que era o maranhense, né? O maranhense. Cada região tem a sua particularidade e cada uma coloca os seus equívocos de uma hora numa forma bem clara. Vem cá, e aqui na Bahia, tô brincando. Veja no fim de linha. Veja no fim de linha. Agora, Priscila, como corrigir alguém? Está diante de uma situação que alguém cometeu um erro ao falar a língua portuguesa e você fica naquela situação, aquela saia justa, corrige ou não? Patrícia, eu estava conversando com o Renato ali, agora há pouquinho, e eu disse a ele o seguinte, que a grande beleza de se falar bem um idioma, ou de se deter um conhecimento, é saber corrigir com humildade. Então, talvez, se a pessoa colocar um H na hora errada, um S da forma incorreta, e fizer uso da língua portuguesa, tanto escrita quanto falada, de forma inadequada, o ideal é que você, bem particular, converse com a pessoa. Diga assim, olha, não é junto com, é junto. Eu não vou junto com você, nós vamos juntas, né? E conversar muito particular, para que você não venha inibir essa pessoa. Se for um aluno, procure se fazer da mesma maneira. Se for um funcionário, um colaborador teu, de tua empresa, procure inseri-lo num processo de aprendizado contínuo, para que ele aprenda crescendo, para que ele sinta prazer em falar o idioma dele. A conversa aí até amanhã, né, Renato? Eu queria só fazer uma micro pergunta. Para quem quer corrigir uma vida
desacertos com a língua, está, por exemplo, já no mercado de trabalho, ou está com dificuldade para entrar nele, quer se manter ou quer entrar, o que é que você, assim, muito resumidamente, poderia sugerir para essa pessoa? 3 etapas, Renato: dicionário, gramática e curso de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Então, essa história aqui, ler mais, você vai falar melhor e escrever melhor, não necessariamente. Não necessariamente, porque você precisa ver de que forma você vai ler. Você precisa aprender a ler antes de ler, porque você pode estar lendo e não percebendo o que há de bom ali. Queria agradecer muitíssimo a presença da especialista na língua portuguesa Priscila Toledo aqui no Frequência Baiana.